Me apresentando rapidamente, eu sou cirurgiã dentista, formada pela Universidade de Ribeirão Preto, né? Sou mestre e doutora pela Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, aonde também estou terminando o meu pós-doc. Sou coordenadora científica do Departamento de Odontologia do Instituto Yves Lamasson. E hoje eu tenho a satisfação, né, de contar com as ilustres participações de duas grandes referências na área da saúde, que vão poder compartilhar suas experiências, né, o conteúdo diferenciado, né, na abordagem de diagnósticos imprecisos, de tratamentos eficazes e vão ilustrar, né, sobre a aplicação desses conceitos na prática clínica. Eu agradeço, então, a presença do médico Dr. Caio Bonadio e do dentista Dr. Walter Silva Júnior e peço a gentileza de que ambos também se apresentem. Boa noite, Miriam. Boa noite, Walter, Jefferson. Agradeço o convite do Instituto Yves Lamasson. É um prazer contribuir com a formação de vocês. Eu sou médico, formado pela Faculdade de Medicina do ABC. Fiz residência médica em psiquiatria na Santa Casa de São Paulo, residência médica em medicina do sono no Hospital das Clínicas aqui da USP de São Paulo, e depois me especializei em distúrbios respiratórios do sono pelo Instituto do Coração, também do Hospital das Clínicas daqui de São Paulo, e tenho desenvolvido desde 2019, com a minha empresa de educação médica, cursos para profissionais de saúde e também cursos exclusivos para médicos na área da saúde do sono. Também possuo um MBA de gestão em saúde aqui pelo INSPER de São Paulo, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. E, novamente, é um prazer estar aqui com o Walter para dividir esse conteúdo com vocês. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Miriam, em nome do Instituto Yves Lamasson. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, mais uma vez com o meu querido amigo Caio, quem eu admiro muito, um voraz estudioso da área do sono também. A minha formação em odontologia, depois eu fiz um mestrado na área de implante. Nessa época comecei a perceber em alguns seminários que o bruxismo e o sono tinham alguma coisa que linkavam com uma doença que para mim era nova, isso foi em 99, chamada apneia obstrutiva do sono. E isso começou a me intrigar porque os estudos acabavam todos entrando nesse contexto. E aí comecei a estudar, e por meio de colegas que vinham dos Estados Unidos e um grupo de médicos aqui de Bauru, e fizemos alguns eventos e tive a oportunidade de fazer o doutorado aqui no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho de Bauru, vinculado à USP, onde eu estudei essa área do sono, analisando os pacientes que eram operados aqui das fissuras, saíam reabilitados e com muita apneia, extremamente apneicos. E isso foi cada vez mais vendo isso no consultório, me despertou a fazer um pós-doutorado que eu acabei fazendo em Chicago, onde, junto com um grupo de médicos americanos, dentistas, eles formaram uma força-tarefa para poder dar luz a esse problema mundial e promover e treinar os profissionais de uma maneira mais adequada para poder conversarem entre si, a medicina, a odontologia e áreas afins, para você conseguir ter um resultado melhor na abordagem desses pacientes. E hoje é a área que eu só faço no consultório e assim, a gente brilha os olhos quando a gente quer trazer outros profissionais para esse campo, porque realmente há uma demanda enorme e pouquíssimos profissionais, porque pouco se pergunta ainda sobre o sono aos pacientes. Vamos lá, então. Bom, doutor Caio, doutor Walter, a gente sabe que o óbvio, né? O óbvio, pela própria palavra, ele não precisa ser explicado, mas em muitos casos ele precisa, sim, ser desmembrado, né? Ser desmistificado, de uma certa forma, né?
E quando a gente fala de diagnóstico, né, a gente não tem muita, nós da profissionais de saúde, nós não temos muita essa visão da vertente, da origem do diagnóstico, né? Que muitas vezes o diagnóstico ele pode ter uma única origem, mas isso não é sempre, né? Então, eu gostaria de falar, eu gostaria que vocês pudessem falar sobre como que é a visão de vocês sobre os diagnósticos feitos na rotina clínica de vocês. Bom, Miriam, essa é uma pergunta extremamente complexa e em várias situações no dia a dia do meu consultório, nem eu sei responder de direito, porque os pacientes que chegam até nós, que somos especialistas em medicina do sono, eles normalmente já passaram por diversos profissionais. Então, eles já passaram por psiquiatras, por neurologistas, clínicos gerais, ginecologistas, cardiologistas, dentistas que não são especialistas em medicina do sono. Então, muitas vezes, eu até costumo brincar com os meus pacientes, a gente precisa apertar o botão de reset e rever todos os diagnósticos, rever todo o tratamento farmacológico e não farmacológico. Às vezes a gente tem que solicitar novamente exames específicos, como por exemplo a polissonografia, descartar outras comorbidades clínicas. Então eu costumo, na minha prática clínica, a primeira consulta ela é um momento muito denso, tem muita informação, eu fico mais tempo com o paciente. Como psiquiatra, obviamente que eu vou fazer uma hipótese diagnóstica de saúde mental, né? Então definir aquele limite de normalidade, o que é doença e o que é um comportamento que não necessariamente é uma doença, e um diagnóstico em medicina do sono, porque as duas coisas elas não são excludentes, elas coexistem, elas andam juntas, e hoje a gente sabe que se eu não trato um lado, a saúde mental piora. Se eu não trato a saúde mental, a saúde do sono piora. Então, eu, na prática clínica do meu consultório, muitas vezes os diagnósticos eles não são estabelecidos num primeiro momento. Eu preciso de várias consultas para entender quais são os diagnósticos, quais são os possíveis diagnósticos. E tem os limites de atuação. A medicina do sono ela é uma supra-especialidade, ela não é uma subespecialidade, porque ela abrange especialidades médicas e não médicas. Mas eu tenho um limite de atuação. Então, na minha prática clínica, eu dependo de outros profissionais, médicos e não médicos, para definir também esses diagnósticos. Então, eu tenho meus colegas otorrinolaringologistas, eu tenho meus colegas dentistas, eu tenho meus colegas fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, que me ajudam a definir essas hipóteses diagnósticas, me ajudam a conduzir esses pacientes ao longo do processo terapêutico. E muitas vezes chegam pacientes até mim que têm uma demanda de medicalização do próprio sono. Então, o paciente ele chega com um raciocínio que é o seguinte: bom, eu estou dormindo mal, então eu devo ter uma deficiência de alguma coisa, logo vou ao médico para ele me dar um remédio para repor essa deficiência. O paciente ele pensa, né, dessa forma. E muitas vezes ele vai com esse discurso para outros médicos que não têm tanto conhecimento assim de medicina do sono. Eu estou falando isso porque eu já vi no meu consultório vários pacientes apneicos que são medicados como insones. E às vezes eu também pego pacientes que têm apneia, que já vêm com um diagnóstico de apneia, de outros profissionais,
mas que também têm insônia, mas nunca foram tratados efetivamente da insônia. Então, a minha prática clínica eu posso resumir dessa forma: eu junto os pontos, eu organizo o pensamento do paciente no sentido de que, olha, no teu caso, o sono ele contribui para isso, aquilo outro. Aí você coloca luz a determinadas situações que, na verdade, nunca foram abordadas com tanta profundidade. Esse é o meu processo de raciocínio no dia a dia. Excelente, excelente. Você, na verdade, resumindo, só entendendo aí, você respeita as vertentes, né? Todas as vertentes, né? Essa multifatoriedade que existe mesmo, né? Entre os profissionais. E a gente tem que levar em consideração que a medicina do sono, em relação às outras áreas do conhecimento, ela é extremamente recente e nova. Então, às vezes o paciente chega com artigos para discutir, com modalidades terapêuticas que muitas vezes eu não conheço. Às vezes o paciente já chegou no meu consultório com um relato de casos, sabe, uma coisa completamente inusitada, e eu tenho que respeitar essa informação que o paciente carrega, porque já se foi o tempo do profissional de saúde sentar num trono, né, de marfim e ditar regras, né? E ditar regras, né? Hoje em dia o paciente tem poder, tem conhecimento, e a gente tem que discutir ativamente essas coisas com os pacientes, né? Exato. Tá certo. Obrigada, doutor Caio. Pode falar agora, doutor Walter. Então, é muito comum no dia a dia clínico do cirurgião dentista, a gente está habituado a trabalhar com o sistema bucal, o sistema estomatognático, né? E a gente, às vezes, quando não é treinado, quem não é treinado não percebe. Mas a grande sacada do dentista dele ter uma relação muito grande com uma importância muito grande dentro dessa equipe multidisciplinar, exatamente porque nós pegamos desde a tenra idade, né, quem trabalha com crianças e tudo mais, até os adultos, a odontologia tem um papel muito relevante. Os pacientes jovens ou crianças que já têm algum tipo de sinal, que às vezes o odontopediatra, o dentista que trabalha com a criança, o ortodontista, às vezes ainda não pergunta com muita frequência, mas perguntar se o filho ronca, né, é um problema que é relativamente comum entre as crianças, principalmente quando tem problemas de amígdalas, de adenoides, ou de obesidade, ou de alimentação inadequada, ou de ciclo vigília-sono errado, que é muito comum também. Esse fato, essa resposta já indicaria que aquela criança deva passar por um pediatra, por um médico do sono, para poder fazer uma análise mais adequada, e em conjunto com o ortodontista ou o ortopedista, intervir naquele momento, né? Aquela intervenção seria, assim, uma vacina para um futuro adulto contra a apneia do sono. Então, essa visão, às vezes ainda sem a necessidade como em adulto a gente solicita sempre muitos exames, né? Exames de polissonografia, como o Caio falou, outros exames, às vezes um exame de latência múltipla ou de vigilância, enfim, outros para poder compor um diagnóstico final. A criança normalmente ela é acometida por estruturas que impedem que ela consiga respirar bem e que esse problema, esse fato vai gerar problemas para o resto da vida. Crescimento inadequado, perda de produtividade na escola, dificuldade no raciocínio, e essa criança acaba ficando mais retraída, né, com problemas, inclusive em níveis psicológicos e tudo mais. E isso tudo está no início, está ali por quê? Porque ela não dorme bem, simplesmente. É uma criança que não tem sono. A criança que dorme mal, normalmente é uma criança agitada, né? Ela não para quieta, é aquela criança que está elétrica.
Então, essa visão ou esse conhecimento, se o dentista tiver, e isso vai ser inserido agora vagarosamente nas graduações e tudo mais, isso vai ser muito bom, já seria um fator de levar essa criança para um atendimento mais imediato, né? E isso trazer um benefício antecipado, um benefício naquele momento. Aquela criança vai ter um desenvolvimento mais adequado. Quando a gente trata mais adolescentes e adultos, aí a pegada já é diferente. Como especialista, eu só faço isso, eu enxergo isso. Mas o clínico, por exemplo, algumas dicas que o clínico poderia utilizar na clínica dele, no dia a dia do consultório, é perguntar para o paciente duas questões. Você ronca, e mesmo tendo dormido a noite toda, você acorda descansado ou acorda cansado querendo dormir mais um pouco? Numa situação corriqueira, uma situação que você teve um tempo de sono normal, você não bebeu demais, enfim. Se ele responder sim para uma dessas questões, ele tem que ser investigado, ou se ronca, ou se ele dorme, se ele acorda cansado. E normalmente a abrangência ou a prevalência desses problemas é tão grande que se você começar a fazer esse screening no seu consultório, quase que todos vão responder uma das questões positivamente. Ou seja, esse paciente, aí sim, eu sou um clínico geral, eu não trabalho na área do sono, o que eu vou fazer? Eu posso me preparar, e aí sim, o objetivo, inclusive, do curso será preparar melhor os colegas para que eles atuem de forma mais objetiva, né, e com resultados. Mas se ele é clínico ainda, ele teve essas duas questões que ele perguntou, ele pode indicar, ele deve indicar esse paciente a um médico do sono, a um dentista do sono, uma fonoaudióloga do sono, que possa conduzir daí o caminho das pedras para esse paciente. Porque é tão ampla a área do sono que, às vezes, acaba se perdendo no meio. Será que ele tem que tomar medicamento para esse problema? Será que ele tem que deixar de fazer alguma outra coisa? Que exame que ele vai fazer? Então, acaba ficando um pouco complexo. Se a gente faz isso e direciona esse paciente logo que você percebe esse problema, já que você, estou pressupondo que é um clínico geral, isso já vai fazer um bem danado àquele paciente. Ele vai ficar te agradecendo o resto da vida. E aí, dentro do próprio consultório, quando você já atua nisso, você tem outras ferramentas, você tem análises craniofaciais, análises antropométricas de extrema relevância, que já te ajudam a indicar se aquele paciente tem algum tipo de distúrbio ou tem uma probabilidade maior, análises da região de orofaringe, questionários específicos, uma poligrafia, um exame de oximetria de alta resolução. Isso tudo são ferramentas que você pode ir somando para daí direcionar. Esse paciente realmente precisa passar por um exame mais adequado, mais aprofundado, tem comorbidades associadas, eu preciso do auxílio do colega médico, cardiologista, psiquiatra, otorrino, endócrino, todas as áreas envolvidas, e aí sim, nessa força-tarefa, a gente consegue tratar o paciente de uma forma mais adequada. E uma coisa muito importante, por ser crônica essa doença, a apneia do sono, ela precisa ser acompanhada, ela tem que ter um segmento para o resto da vida, assim como tem o hipertenso, como tem o diabético, ele precisa ter um segmento para o resto da vida, e a gente tem que enfatizar muito bem isso ao paciente, porque é um casamento. A partir do momento que ele começou a tratar, ele tem que estar sempre retornando, ou com você, ou com outro profissional, que também saiba conduzir essa área. Escutando vocês, eu posso chegar à conclusão, né, assim, entender que a área do sono tem muito subdiagnóstico, né? Muitos pacientes que chegam no consultório de vocês provavelmente têm um subdiagnóstico, né? Por N motivos, né? E aí, escutando o Dr. Caio falando que ele recebe tantas informações e que ele começa, então, que o ideal seria fazer resetar, né? Começar tudo do zero, né? Nesse começar tudo do zero, eu queria perguntar para vocês, como seria uma anamnese ideal para que não se incorra num subdiagnóstico na área do sono?
Eu até vou fazer uma brincadeira aqui, Miriam. A gente que é especialista, né? Eu e o Walter, a gente só recebe curva de rio. Né? Então, Eu assim, imagino, eu não é imagino. não é a situação para a grande maioria Sim, das porque, por pessoas. exemplo, só um parênteses, eu como cirurgiã, que não sou especialista do sono, né, já recebi pacientes que têm sinais, né, mas eles É, vêm crus, né, e é. agora, quando já vai para um especialista, é porque já tentou realmente de tudo e não chegaram a um diagnóstico preciso É, e, consequentemente, não tem um bom tratamento, né? e além eu acho que o maior exemplo na medicina do sono de subdiagnóstico é a apneia obstrutiva do sono. Pra você ter uma ideia, saiu um artigo na Lancet em novembro de 2019 que o artigo ele estimou a prevalência global de apneia obstrutiva do sono. E mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo têm apneia obstrutiva do sono. E quase 90% desses 1 bilhão não sabem que tem apneia obstrutiva do sono, ou nunca foram testados polissonograficamente, né, que é o que confirma o diagnóstico. E existe um outro problema, além do subdiagnóstico, existem subtratamentos. Nem sei se essa expressão existe. E eu acho que o maior exemplo de subtratamento é a insônia. Então, são os dois transtornos de sono mais comuns, a apneia obstrutiva do sono e insônia crônica. De um lado, você tem um subdiagnóstico terrível. A insônia, ela é subtratada na grande maioria das pessoas. Por um problema muito simples. Automedicação. Então, a gente sabe que 35% das pessoas que têm insônia no Brasil fazem automedicação, ou seja, não fazem acompanhamento com algum profissional. E os que fazem acompanhamento, a grande maioria, e eu não vou ter essa porcentagem aqui, acho que não existiu uma análise dessa até o momento, mas a grande maioria que faz acompanhamento médico para insônia não trata adequadamente a insônia, porque no Brasil se faz o contrário do que se preconiza como tratamento de insônia crônica. No Brasil, a gente começa com medicação. Se nada der certo, a gente encaminha para psicoterapia. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, que são lugares em que os sistemas de saúde são um pouquinho mais organizados e a assistência em medicina do sono é um pouquinho mais organizada do que a nossa. Nesses locais, eu até vou contar uma experiência pessoal. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Universidade de Michigan, no laboratório de sono da Universidade de Michigan, e aí eu estava lá no ambulatório e tal, e eu falei, gente, cadê os pacientes com insônia? E eu fui perguntar para a minha chefe lá, né? Ela falou, não, cara, os pacientes com insônia, eles nem passam aqui com os residentes médicos. Eles ficam em outro prédio, eles ficam no prédio da psicologia. Então, assim, Uma outra visão, um né? jeito de pensar completamente diferente do nosso. Né? Então, por quê? A gente sabe que o tratamento padrão ouro de insônia crônica é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, a terapia de aceitação e compromisso, que também está sendo usada no tratamento da insônia crônica, que podem ou não ser aliadas às medicações. Tá? Mas a linha de raciocínio aqui no Brasil é um pouco invertida. Né? Então, existe subtratamento de insônia. E aí, voltando, né, a responder a sua pergunta, que eu até já esqueci, já essa altura do campeonato eu me alonguei aqui Não, sobre o subdiagnóstico, né? subdiagnóstico. E aí, assim, você perguntou da anamnese ideal, né? Isso, para que não se ocorra esse subdiagnóstico, né? Então, eu discordo um pouquinho com esse termo, anamnese ideal, porque eu acho que toda anamnese tem que Tem ser fundamento, tá? completa, né?
o que o Walter falou é muito importante. Para o clínico geral, seja ele de qual área de atuação for, as perguntas básicas sempre têm que existir na anamnese. Se você ronca ou não, se mesmo em condições adequadas, você respeitando a sua necessidade de sono, se você acorda indisposto, algo está acontecendo. Se você tem sonolência diurna, se você tem alteração de humor, de memória, de concentração, o sono ele é um comportamento inerente à espécie humana. Só que é um estado de consciência que a gente não tem muita memória, nós não sabemos exatamente o que acontece durante a noite, e durante o dia a gente sente consequências ruins, mas nós não sabemos exatamente o que foi. Se foi ronco, se foi movimento, se foi bruxismo, se foi sono fragmentado por uma narcolepsia, por exemplo. Se a narcolepsia, o sujeito tem a sonolência diurna, mas o sono noturno é muito fragmentado. Então, assim, a gente tem que fazer as perguntas básicas para triar os principais transtornos de sono, que são insônia e apneia. Se a resposta for positiva, para ronco, para sonolência excessiva diurna, se a resposta for positiva para dificuldade para iniciar, manter ou despertar precocemente com repercussões negativas no dia seguinte, ele tem que ser investigado do ponto de vista da respiração à noite, do distúrbio respiratório do sono e do distúrbio neuropsiquiátrico insônia. Tá? E quando a gente pensa em insônia, nós temos que pensar no Brasil em duas coisas. Depressão, né? A gente sabe que 20% da população tem depressão, e ansiedade, transtorno de ansiedade. Né? A Organização Mundial de Saúde, em 2019, eles têm um relatório periódico de saúde mental, e o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós temos 10% da população brasileira com transtorno de ansiedade. São mais ou menos 20, 25 milhões de pessoas. Eu acho que é mais, porque existe muito subdiagnóstico de saúde mental também. Né? Então nós temos que pensar nessas duas coisas para ter uma anamnese ideal, no sentido de não deixar passar coisas importantes. Né? Eu acho que é por aí. Então, complementando, o Caio falou, né, do número de pessoas nesse trabalho, que foi um trabalho que abordou vários países, né, e aí somaram tudo, deu 1 bilhão. O Brasil atingiu 49 milhões de apneicos, e só o Brasil, né, num estudo assim, também ainda com gargalo, porque com certeza tem mais, né? Mas você imagina, se tiver 49 milhões, nós somos 215 milhões de habitantes, mais ou menos, é um quarto da população, é gente demais, né? Muita gente. Se for pensar, a hipertensão arterial, ela atinge menos 22%, 20% da população. A apneia do sono, no adulto, acima de 30 anos, acima de 35 anos, um terço, né? 33%, então é muita gente. E se você ainda fizer clusters divididos, por exemplo, obesos, hipertensos, pacientes com refluxo, pacientes que tenham alguma outra desordem metabólica, todos esses vão concorrer ainda a ter mais a probabilidade de apneia. E nas aulas, às vezes, a gente tem que... Porque às vezes a gente fica muito centrado, eu tenho aluno do Brasil todo e de interior do Brasil, e às vezes eles vêm com questionamento para mim, porque existe um protocolo, né, um protocolo de atendimento, que tudo tem que ter um protocolo, porque senão você não tem uma sequência lógica, né, para saber aonde que você pode melhorar, onde que você errou, onde que pode ser acrescentado alguma coisa. E na medicina do sono, esse protocolo, ele é variável, né? Mas assim, ele tem uma certa lógica, né, de condução. Então, passar por uma boa anamnese, que é o motivo da sua pergunta, inclusive, fazer um encaminhamento após essa anamnese
para o profissional adequado ou para os profissionais adequados, para que eles façam a composição e finalizem o diagnóstico e aí condução de tratamento, acompanhamento, monitoramento, a associação terapêutica, mudança terapêutica e assim por diante. Então, esse é o caminho normal. Aí chega um aluno meu que mora na cidade de Luiz Eduardo, é uma cidade lá da Bahia, né? Bahia é um estado muito grande, e aí ela me fala, então, professor, voltei muito apaixonada pelo curso, já entrei em contato com a médica, uma otorrino, eu falei, nossa, é isso aí, tá certo e tudo, agora tem um probleminha. Eu falei, qual é? Então, o local mais próximo para eu encaminhar o meu paciente a fazer um exame é Brasília, que fica a 500 quilômetros. Então, professor, e aí? E ela já tinha tido a visão, né, outras maneiras, porque as formas de diagnóstico padrão ouro são as polissonografias tipo 1, tipo 2, né? Mas você tem que também ter um pouco de jogo de cintura em alguns locais, principalmente, que ficam distante dos grandes ou de médios centros. A minha cidade tem 400 mil habitantes e tem 2 leitos de polissonografia e mais uma outra clínica que faz a polissono domiciliar, tipo 2, tipo 3, enfim, mas assim, quer dizer, uma cidade dessa, se eu fizer o cálculo básico, 4 vezes 3, 12, 120 mil pessoas em Bauru têm apneia do sono. Se eu colocá-los em fila para fazer o diagnóstico, eu não sei quantos anos, vai demorar muito tempo, né? A pessoa morre antes de receber o diagnóstico, se é que ela vai... Então, fica muito difícil. Esse gargalo do diagnóstico também é um problema muito sério na medicina do sono, e existem hoje tecnologias que estão avançando com muita segurança, que permitem, no sentido do distúrbio respiratório do sono, e não de outros, né? Porque os distúrbios, eles são divididos em grupos, né? E a gente trata, o dentista do sono, ele trata os distúrbios respiratórios do sono, que envolvem ronco, apneia, síndrome da resistência das vias aéreas, e esses grupos, esses problemas mais específicos da parte respiratória. Então, para quando o paciente tem alguma propensão maior, que eu sei que aquele paciente tem um estilão de ser apneico, né? Ele está acima do peso, ele é sonolento, a esposa fala que ele ronca, ou os amigos dizem que nem conseguem dormir com ele, na sala de espera, a secretária já ficou de olho que ele estava dando umas pescadas enquanto aguardava atendimento. É um paciente que eu posso... eu estou numa cidade muito longe de um grande centro que tem a polissonografia, eu posso encaminhar para fazer uma avaliação com um exame não tão rico como uma polissono tipo 1 ou 2, mas que para aquele fim vai ter um bom propósito, e isso você destrava, né, muitos problemas que vão ficar represados. Aquele paciente não vai viajar 500 quilômetros, não vai tratar, ele vai provavelmente se acidentar, ou ter um infarto, um AVC, ou uma depressão, alguma coisa vai acontecer, a apneia vai pegar ele a algum ponto, e eventualmente ele é um motorista. E se ele for um motorista de um ônibus, e ele bate esse ônibus e mata 30, 40 pessoas, fora o dano que vai causar para o outro carro que ele se chocou. Então, a gente tem que realmente ter olhos abertos e destravados assim, para aceitar as novas tecnologias que estão vindo por aí, e tem coisas ainda que não são testadas e tudo, mas a gente tem que estar sempre atento nas pesquisas, nas publicações, para que colegas de outras cidades não tão bem, onde não tem esse sistema de diagnóstico mais acurado, eles consigam também fazer um início de tratamento, né? É claro que se você pega um paciente com muita complexidade, que não é o caso de você usar um sistema de diagnóstico mais simples, esse paciente ele tem que ser deslocado para um grande centro, para um centro que tenha mais recursos, para poder fazer uma avaliação mais apropriada, isso é óbvio, mas assim, a grande maioria poderia se beneficiar com uma análise bem feita, uma condução de uma
de uma anamnese bem feita, como o Caio pontuou bem, que a gente vai fazendo essas avaliações específicas, dados antropométricos, como eu já tinha relatado. Isso tudo vai ajudar muito na análise, assim, de dizer, olha, esse cara tem muita chance de ser apneico ou não, esse paciente ele tem uma probabilidade, a apneia não parece ser o vilão da vida dele, ele tem uma queixa de acorda e não volta a dormir, acorda e não volta a dormir. Meu, esse cara tem mais probabilidade de ser um insônia. A insônia, o Caio sabe muito bem que ele trabalha com isso há muito tempo, é mais diagnóstico clínico, não precisa tanto do exame da polissonografia para fechar o diagnóstico da insônia. Então, esse paciente ele já pode ser encaminhado para um neuro, para um psiquiatra, para um médico que possa dar uma assistência. De repente, ele chega no consultório e tem muita sonolência também, porque o insônia também relata sonolência, porque ele não dorme, ele tem dificuldade, e aí outra situação é um paciente que chega no consultório com muita sonolência e ele não fala que não falam que ele ronca e tudo mais, mas uma coisa que a esposa dele relatou que foi muito atípico, que já é há muito tempo assim, é que ele chuta demais, ele mexe demais. Ela acorda todo dia com algum tipo de cutucão dele, alguma coisa assim, aquela pessoa que às vezes começa dormindo de um lado e acorda do outro. Então, isso é uma síndrome de movimento, pode ser uma síndrome dos movimentos periódicos, pode ser movimento periódico dos membros, pode estar associada com síndrome das pernas inquietas. Então, já não é o obstrutivo. O dentista ele tem que estar preparado para poder fazer uma abordagem também, e aí sim ele fala, bom, isso aqui é a minha área, é distúrbio respiratório. Esse aqui é insônia, eu tenho que encaminhar para uma pessoa que trabalhe com a área da insônia. Esse aqui é distúrbio de movimento, que são os grandes grupos, né, de distúrbios do sono. Mas a anamnese essencial, a anamnese raiz, tem que ser feita realmente para todos que chegam, e a abordagem, a avaliação da sua secretária, quando você já trabalha na área, é importante, porque ela vai ver o comportamento desse paciente na sala de espera, e isso tudo também vai contar para compor a nossa suspeita clínica. Ô, Walter, o problema de acesso ao diagnóstico não é um problema exclusivo de Luiz Eduardo nem de Bauru. Eu estou em São Paulo. Grandes centros. Em São Paulo, cidade de 12 milhões de habitantes, em que 4 milhões tem apneia, talvez até mais do que isso, com fila, né, de polissonografia. Então, existe uma discussão até de rever o diagnóstico de apneia do sono, né? Agora não me lembro o nome dele, mas tem um pesquisador de Barcelona, pneumologista, que paciente que tem uma alta probabilidade pré-teste de apneia do sono já começa o tratamento. Não precisa fazer polissonografia. Exato. Vai para o CPAP automático. Pacientes mais graves, né, que tem IMC muito alto, comorbidades clínicas, etc., não tem sentido nenhum fazer polissonografia, né? Isso foi um estudo bem interessante também, que ele analisou ali a viabilidade econômica disso. Exato. Não tem como você ter tanto leito de polissonografia assim, que é muito caro, né? É muito caro e é muito difícil você ter técnicos específicos, porque além da quantidade de leitos, né, que é deficiente em nível mundial, né, você tem ainda um pessoal que tem que estar bem preparado, um técnico bem preparado para poder fazer essa condução do exame, para depois ter os dados adequados para o médico laudar, e aí tem também o detalhe de exames. Os exames eles não são muito padronizados, então você pega um exame, por exemplo, de um grande hospital ou de uma clínica de renome, tem lá o protocolo do que aparece, os dados principais, os itens principais, né, isso aparece em todos, mas tem alguns dados importantes que são suprimidos em alguns centros e nos outros não, e são dados importantes, por exemplo, posição que o paciente está dormindo, né, a posição, se ele está de supino, se ele está de lado, se ele está de bruços, tem exame que não aparece. Tem exame que não aparece o índice de dessaturação de oxihemoglobina, a gente tem que calcular. Então, a padronização também desses exames, para que eles fiquem mais assertivos,
a gente tenha mais segurança para poder olhar e dizer, pô, beleza, foi feito, posso confiar nesse exame para poder conduzir o meu caso, é interessante. Vale a pena, a gente sempre pergunta ao paciente, e aí, nessa noite do exame que você dormiu, nessa clínica, foi tudo bem? Foi uma noite parecida com a noite que você dorme na sua casa? Porque se ele falar, olha, não dormi nada, tudo bem, às vezes ele tem uma sensação de que não dormiu e dormiu, porque tem lá o eletroencefalo que vai dizer que ele dormiu, mas assim, ele tem, por exemplo, um cronotipo de dormir tarde. Aí ele vai para a clínica, os caras colocam os sensores nele, 8 da noite, e ligam lá o sensor e falam assim, você tem que dormir agora. Fala, estou acostumado a dormir meia-noite. Ele frita das 8 à meia-noite, na hora que chega meia-noite ele não dorme ainda de novo, porque ele já está todo dolorido, todo... Né? Então, essa discrepância também é uma coisa que interfere bastante. Então, quanto mais personalizado você conseguir fazer o exame, seja dentro de um centro, ou seja na casa do paciente, e com cuidado, com avaliação de dados específicas, é muito interessante e essencial para a condução do caso. E agora, só eu dando um exemplo, que essa semana nós recebemos uma paciente que era para fazer uma consulta integrativa, né? E aí ela trouxe milhões de exames e tinha umas 3 polissonografias. E aí, quando ela começou a abrir e falar para a doutora Silvana, que trabalha comigo, ela falou assim, meu marido já falou para mim, para com esse negócio de fazer polissonografia, de ir na clínica, porque você não dorme igual. Não adianta. Tudo que está aí vai dar errado. Você não vai dormir lá igual você dorme aqui em casa. Quer dizer, uma pessoa que não estudou já percebeu que realmente tem viés, né? São os viés, né? Bom, acreditando, então, entendendo um pouco mais aí sobre todo esse processo do diagnóstico, né? A gente, pós-diagnóstico, a gente vai chegar no tratamento, né? Que é o mais esperado pelo paciente e até pelo profissional, né? Que gera até uma certa angústia, né? E aí o Dr. Caio até ressaltou um fato aí que eu até desconhecia, do subtratamento, né? Mas que já vem desse diagnóstico que é impreciso, né? E que aí vai gerar um tratamento que não é eficaz, né? Eu posso pensar que dentro do sono, né? Como a gente está falando do sono, né? O tratamento, ele tem que ser multidisciplinar sempre? Ele tem que ter esse respeito de todas essas vertentes profissionais? Olha, eu defendo que sim, Miriam, porque quando a gente pega a apneia obstrutiva do sono, a principal causa, né, uma das principais causas é sobrepeso e obesidade. E então não adianta, né, eu colocar um CPAP, não adianta eu colocar um aparelho intraoral, não adianta eu fazer fono, não adianta eu operar se o paciente não mudar o estilo de vida. Eu costumo enxergar o tratamento da apneia obstrutiva do sono como uma pirâmide, em que a medicina do estilo de vida é a base do tratamento, e é nessa base, além de um planejamento do controle do peso corporal, eu tenho que ter um planejamento do controle da rotina de sono. Porque se o paciente não mantém uma boa rotina de sono, bons hábitos de sono, ele também piora a apneia. Ele não consegue fazer o tratamento da apneia. Paciente que tem insônia junto com a apneia, se eu não trato a insônia, a apneia piora, tá? Então a base tem que ser a mudança do estilo de vida. E quando eu falo mudança de estilo de vida, as pessoas normalmente falam assim, bom, mas eu falo para os meus pacientes fazerem atividade física. Eu falo para os meus pacientes mudarem hábitos alimentares. Então eu já fiz a minha parte. Não é bem assim, porque mudança de hábitos envolve trabalho da motivação para a mudança. E aí eu vou precisar do auxílio do psicólogo, da família desse paciente. Eu preciso entender o que é viável para ele. Quando a gente fala sobre sedentarismo, ou seja, uma pessoa que não faz nenhuma atividade física há muito tempo, não adianta eu falar para ele na consulta, faça academia. Entendeu? Eu tenho que compreender, eu tenho que ouvir o paciente
para eu entender que lugar da vida dele a atividade física ocupa ou já ocupou. Porque para quem está parado, fazer 20 minutos de caminhada 2 vezes por semana é uma vitória. É um grande passo que muda o curso natural das coisas. E gradualmente eu vou trabalhando com ele outras possibilidades de movimento. O objetivo estético, porque é um problema da nossa cultura atual de associar bons hábitos alimentares e atividade física a um objetivo estético. Isso é um erro, isso é perigoso, porque na prática o resultado estético é a última coisa que aparece. E os pacientes se frustram, né? Se você colocar o objetivo estético como o primeiro objetivo a ser alcançado. E depois dessa base, aí vem os tratamentos mais específicos, que dependem de outros profissionais. Então, para eu adaptar um CPAP num paciente, eu preciso de um fisioterapeuta experiente. Para eu colocar um aparelho intraoral, eu preciso de um dentista experiente. Para eu indicar uma cirurgia, eu preciso de um colega, otorrinolaringologista. Eu preciso de um nutricionista ao longo dessa jornada do paciente de mudança de hábitos alimentares. E eu acho o seguinte, que por mais que eu não tenha acesso a esses profissionais, o básico a gente consegue fazer. Eu acho que qualquer clínico com uma boa formação consegue fazer. Parece uma coisa besta, assim, o que eu vou falar, mas isso tem aula, tá, pessoal? Tem aula de curso, assim, como é que eu oriento uma boa alimentação? Você desenha um círculo, isso aí eu aprendi quando eu trabalhava com saúde pública, né? Você desenha um círculo para o paciente, divide em 4, você fala, metade salada, legumes, e aqui você coloca arroz, leguminosa e uma proteína. Uma coisa tão básica. E muita gente, e assim, se você gasta 20 segundos, é complicado você falar, não tenho tempo de consulta. Você tem. Pode ser menor do que o meu e do que o Walter nos nossos consultórios. Mas como você usa esse tempo, né? É você que vai definir, né? Até que o paciente consiga outros profissionais, porque às vezes demora mesmo, até no sistema privado. Sim. Né? Então eu estou em constante contato com dentistas, com psicólogos, com fisioterapeutas, com nutricionistas, e eu acho que uma coisa muito importante, Miriam, é o seguinte: nós como profissionais de saúde, tudo que a gente fala, a gente tem que praticar. Ou, pelo menos, a gente já deveria ter praticado. Tem um estudo muito clássico de Harvard que diz o seguinte: os médicos que menos prescrevem atividade física são os que são sedentários. Então, os médicos que mais prescrevem medicações para dormir provavelmente também utilizam remédios para dormir. Isso é uma coisa que ninguém fala, porque é um tabu, né, para o profissional de saúde, né? Como assim? Você vai interferir no jeito que eu vivo? Sim, eu quando eu era mais desregrado, vamos dizer assim, tinha coisa que eu não abordava com os meus pacientes. Agora, quando você sente na pele determinadas consequências e você começa a mudar determinados hábitos, você começa também a abordar essas questões com os pacientes, né? Quantas vezes eu já ouvi, eu estou usando direitinho o aparelho, o CPAP ou o aparelho intraoral, mas assim, não dá certo. Aí você vai ver, tem 400 outras coisas para você resolver, que muitas vezes não depende só de você, depende de outros profissionais. Quantas vezes já ouvi, né, Walter, no consultório, você indica um aparelho intraoral, o paciente fala assim, não, eu já uso placa. Só que a hora que você vai ver, não é uma placa de avanço, é uma placa qualquer. Ela tá fazendo qualquer coisa
menos tratar a apneia. Então, assim, a gente sempre tem que estar em contato constante com outros profissionais, que é uma coisa que a gente faz muito na psiquiatria, que falta muito em outras especialidades médicas, que é a supervisão. A supervisão dos casos do consultório com outros profissionais, isso é uma cultura muito sólida ainda na psiquiatria, né? A gente faz supervisão de casos, né? Nas outras especialidades eu sinto que e eu tenho vários colegas de outras especialidades, é algo mais solitário. A gente se sente mais sozinho, né? O cardiologista se sente sozinho, o pneumologista, o neuro, eles assim acabam discutindo muito esses casos em congressos, né? Mas assim, você fazer um grupo de discussão, que é algo que o Walter e outros dentistas têm feito com muita frequência, né? Montar grupos, né, de discussão, isso enriquece a nossa profissão, né? E isso monta uma rede de contato para eu poder indicar, olha, tem esse cara aqui, tem um fulano ali. Então, ninguém trata a saúde do sono sozinho, definitivamente. Não, assino embaixo tudo que o Caio falou, e uma coisa que quando o paciente chega no consultório, que depois que está tudo feito o diagnóstico, você vai mostrar o plano de tratamento a ele, eu costumo dizer ao paciente que eu vou oferecer para ele uma forma, ou duas pelo menos, de terapia. Nunca colocá-lo com uma opção única. Essa opção única hoje ela está fadada a um insucesso total. Tanto é que vem dentro do guideline, do último guideline da Academia Americana de Sono, junto com a Academia Americana de Odontologia do Sono, que independentemente da gravidade da doença, porque a apneia ela é classificada, uma das formas de você classificar a apneia é avaliando o índice de gravidade das obstruções que acontecem durante o sono. Isso é dividido por hora e dá um número, e esse número baseia algumas classificações. Hoje a gente já não olha só para esses números, a gente compõe outros dados dentro de um exame para você realmente classificar aquele paciente como muito grave, que desatura muito. Então tem outras nuances agora que a gente avalia. Mas aí esse paciente ele chega ao consultório, foi feito um plano de tratamento e esse guideline mostrou que, independente do grau de gravidade do problema, se você colocá-lo na parede e dizer assim, olha, que nem o Caio falou antes, tinha lá o patamar mais alto que o profissional de saúde ficava, e ele só chegava e falava assim, faça isso, emagreça, use CPAP, faça a remoção da úvula, da campainha, de tudo, faz a uvopalato, que era uma cirurgia que se fazia no início. Então, essas intimadas que se recebia, né, o dentista chegava e falava assim, não, você só pode fazer se fizer ortognática. Quer dizer, você tem que dar opção para o paciente. Tem pacientes que não né, você tem que escutar o paciente. Assim como o Caio falou que você tem que ver o que a atividade física faz parte na vida daquele sujeito, e às vezes a gente faz uma coisa mais dissimulada, você fala assim, olha, então ao invés, você mora no 10º andar, então sobe um lance de escada, né? Vê se não tem problema cardíaco antes, né? Porque senão ele para no 5º andar e não sobe mais. Enfim, mas aí ele já fez uma atividade. Então, ou se não, gosta de buscar o jornal na banca, vai a pé, enfim, passeia com o cachorro, limpa a piscina, alguma coisa que faça mexer. Então, o tratamento é a mesma coisa. Você deve perguntar e sentir com o paciente, mostrando as opções terapêuticas, né? E tem uma vertente muito legal agora, um trabalho que está sendo conduzido por uma brasileira que é radicada lá no Canadá há muitos anos, a Fernanda Almeida, é uma das referências em sono, na área do sono no mundo, né? Publica demais, os trabalhos muito bem conduzidos, e que agora está sendo feito, é uma coisa que eu já fazia no consultório, no sentido de acolher o paciente. Então, se ele chega e ele tem a necessidade de fazer o CPAP, de usar o CPAP ou de ir para uma ortognática, eu vou conduzi-lo da melhor maneira possível. Eu não quero que ele se perca no caminho. Se eu disser a ele assim, olha, aqui está o local, ou eu encaminho para o médico conduzir o CPAP,
ou eu encaminho direto para uma empresa que vende CPAP e tem os fisioterapeutas que podem adaptar máscara e fazer o acompanhamento através da leitura do cartão do CPAP ou pela nuvem e tudo mais. O paciente, ele às vezes, ele se perde nesse caminho. Então, a gente, hoje no consultório, conduz de uma maneira que eu encaminho, vou acompanhando, a gente entra em contato por WhatsApp, perguntando como é que está, como é que não está. Se acaso esse paciente fez todo o processo que nós orientamos e acompanhamos, e ele ainda não se adaptou àquela terapia que foi escolhida em consenso ali, numa decisão em conjunto, até às vezes com familiares, né? Nós trazemos novamente esse paciente para o consultório e vamos falar. Então, vamos fazer essa outra opção, já que você não está conseguindo se adaptar e tudo mais. Você não perder o paciente, você não deixar ele vazar, entendeu? E aí ele não vai procurar, ele vai se perder. Então, isso a gente costuma fazer e é uma linha de pesquisa que está sendo feita até lá no Canadá, que o dentista, ele recebe o paciente e ele vai conduzir o tratamento independente do que tenha, que seja, vamos dizer assim. Se for o CPAP, ele pode trazer um fisioterapeuta do sono, né? Ele sabe como funciona o CPAP, um fisioterapeuta do sono que vai adaptar uma máscara, que vai fazer uma avaliação, aí sim vai para uma polissono ou não, se for fazer com o CPAP automático, e aquele paciente ele vai estar tratado e acompanhado. Se você tiver um médico do sono dentro da sua equipe, melhor ainda, porque você vai ter essa condução feita por um profissional da área do sono, medicina do sono. Assim como, por exemplo, o paciente que chega e ele só ronca de barriga para cima. Então, ele só ronca de barriga para cima, será que ele precisa de um aparelho intraoral? Eu recebi um paciente de 84 anos um tempo atrás, a mulher preocupada, não, 84 não, quase 90, a mulher toda preocupada né, e ele muito lúcido ainda, e ele não estava entendendo muito bem, mas assim, na hora que pegou o exame de polissonografia, deu um índice moderado, preocupante, porque sinais cognitivos já estavam acontecendo e tudo mais, muita sonolência, e esse paciente, quando ele me indicaram para o aparelho intraoral, pelo índice, estava correta a indicação. Quando eu olho o exame, ele dormiu 100% do tempo em supino. E ele teve as apneias em supino. Então, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi assim, o senhor dorme de barriga para cima? Você tem que falar, né, do jeito que eles entendem, de barriga para cima, em casa? Ele falou, é a única posição que eu não durmo. Lá no exame, eu fiquei dessa maneira porque eu estava cheio de fios e eu não conseguia me virar. Eu me virei e aí escapou um fio, aí chegou a técnica e colou de novo em mim. Então eu fiquei parado, ele se engessou no exame e ele teve as apneias em supino. Então é um paciente que simplesmente a averiguação, o acompanhamento da própria esposa, você pode até fazer um teste com um oxímetro de alta resolução associado a uma faixa posicional, que é super simples, ou uma bolinha costurada nas costas do pijama, uma bolinha de tênis, e que aquilo vai direcionar se vai haver necessidade de algum tratamento efetivo ou não. Às vezes o melhor tratamento é aquele que não precisa ser feito, é só uma mudança de comportamento, de atitude, é aquela base que o Caio falou, é a mudança de hábito, mudança de forma de agir, ou de horário de comer, não comer muito perto do horário. Então são dicas, né, de medicina, medidas de higiene do sono, que juntamente com uma análise bem feita, você consegue fazer uma avaliação. Outro caso foi um paciente jovem que chegou ao consultório, que ele tinha por volta de 18 anos, um paciente que tinha um perfil crânio-facial desfavorável. Ele é um paciente padrão 2, entendeu? Então você percebia que era um paciente que ele fez ortodontia, mas fez uma ortodontia alinhadora. Ele estava com os dentes bonitinhos, alinhados, não tinha um dentinho fora de posição. Só que ele tinha essa conformação, de cima aqui e o de baixo aqui. Então ele tinha ronco, já estava começando a ter um incômodo da namorada, porque estava começando até aquela fase de namoro, de dormir na casa da namorada, aquela coisa. E aí eu cheguei para os pais e disse assim, olha, colocar um aparelho intraoral nele agora, eu consigo resolver momentaneamente, pode ser que por um bom tempo. Mas se você quiser fazer um tratamento mais definitivo, a ortognática, nesse caso, seria a melhor opção, porque aí você vai
melhorar o padrão facial, melhorar a mastigação, melhorar até perfil estético, não era queixa, mas você vai melhorar uma série de detalhes, e o padrão respiratório, que não se olhava antigamente nos tratamentos ortodônticos, se olhava em alinhamento, né? Você tinha que tirar dente até para poder acertar o posicionamento dos dentes. Hoje não, a ortodontia já é vista também, a maior parte dos cursos tem uma visão da via aérea. Então, será que eu tenho que extrair dente ou eu tenho que expandir o palato para poder caber todos os dentes e eu não prejudicar a via aérea? Então, essas atitudes que a gente vai mostrando para o paciente são terapias, e a gente tem que dominar todas elas. Não que eu vá fazer todas, mas eu tenho que conhecê-las para poder melhor indicar e esse paciente sair efetivamente tratado ou com pelo menos 2 opções de tratamento. Eu enfatizo muito os danos que a apneia vai ocasionar na vida desse cara, tá? Eu falo desse cara, mas é dessa mulher também, porque está pegando todo mundo, né? Então, a gente enfatiza demais, né, os benefícios que o tratamento vai proporcionar. Uma economia de uma ponte de safena, o cara vai fazer um tratamento, vai gastar X mil reais, ele fala, nossa, mas é tudo... Olha, uma ponte de safena deve estar um pouco mais que isso, hein? Se você não tratar, o risco de infarto é maior, e aí é um risco que você corre, um acidente de carro. Então, são vários você tem que pegar no calo do cara para ele poder perceber que realmente ele está tratando e se prevenindo de outros problemas, mas que você está ali para ajudá-lo, você não está para colocar na parede. Excelente. E escutando aí vocês falarem, né, eu fico muito feliz por ser uma dentista integrativa, que sou, né, porque eu vejo que o sono, ele respeita exatamente o que a medicina e a odontologia integrativa hoje preconiza, segue e respeita, né, que é esse tratar o ser humano, não tratar a doença, né? Quando vocês falam, eu pego o paciente, eu levo, eu indico para o médico, eu acompanho, né? Tudo isso é o que a integrativa propõe, né? Então, muito bonito isso de escutar de vocês. E agora, diante do cenário que a gente vive, né? O sono já está bem, muito explicado aí, que ele é preponderante para você ter uma saúde, né? Um sono reparador, né? Não sei se posso falar assim, mas um sono de qualidade, ele é indicativo de boa saúde, né? E diante do que a gente está vivendo, embora, entre aspas, a pandemia acabou, né? A gente sabe o aumento, né, crescente que teve como o doutor Caio fez a relação da depressão, né? Das insônias, de tudo, de pessoas com depressão, de pessoas com problemas de sono, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco como que está essa demanda de pacientes com esses distúrbios de sono no consultório de vocês, né? E como que vocês enxergam profissionais capacitados para tratar o sono? Olha, a demanda, ela só aumenta. Ela tem aumentado progressivamente, né? Os distúrbios de sono são o tipo de coisas que, assim, se você procurar, você acha, né? É algo, eu acho que quem faz um curso desse, né? Quem se interessa por esse conteúdo, com certeza vai ter retorno no consultório. Não tenho dúvidas disso. Tem alguns motivos para isso, né? A gente faz mais diagnósticos hoje em dia, a gente tem mais conhecimento. E o outro motivo é um motivo óbvio, né? Os transtornos de sono já eram altamente prevalentes, principalmente insônia e apneia. A pandemia piorou uma coisa que já era muito ruim. E hoje em dia existe um excesso, né, de atividades que as pessoas fazem que invadem os horários habituais de sono. Então, a gente tem aí uma sociedade que é muito negligente com o próprio sono, né? E aí os problemas aparecem, né? Só que as pessoas continuam demorando para procurar ajuda. Então, quando chega no consultório, o caso já está mais complexo. E, obviamente, o tratamento demora mais, ele é mais complexo, ele fica mais caro.
Então, por isso que é importante a gente olhar para a prevenção também, como o Walter disse, né? Quem trabalha com a boca. O que eu posso observar numa criança, eu posso evitar, eu posso pensar em prevenção, identificar precocemente um respirador oral e tratar isso, identificar precocemente uma anomalia craniofacial e tratar isso, perguntar ativamente no consultório para os pacientes se eles usam remédios para dormir, quais são e há quanto tempo, porque às vezes assim, você pergunta, você toma algum remédio? O cara só fala os remédios para pressão, para tireoide, só que assim, você tem que pergunta de novo, de um outro jeito, porque você vai achar, o cara toma melatonina por conta, toma Zolpidem por conta, toma suplemento, seja ele qual for, para o sono, né, por conta, e são coisas que agem no nosso corpo, que agem no sistema nervoso central, que tem interações medicamentosas, e as pessoas não levam isso em consideração. Então, a gente tem que fazer uma busca ativa, porque a demanda, ela existe sim, ela existe e ela é grande, né? O consultório está lotado, o consultório do Walter está lotado. O consultório de sono é aquele assim, quanto mais agenda você abre, mais você vai preencher. Então a gente tem que se policiar nesse sentido, até para poder oferecer a melhor assistência para os pacientes, porque existe um limite da quantidade de coisas que a gente pode dar conta. E é por isso que é importante a gente capacitar outros profissionais, porque não dá, não tem médico, não tem dentista, não tem fisioterapeuta o suficiente para tratar 70 milhões de pessoas com insônia e 49 milhões de pessoas com apneia. O raciocínio é muito simples, acho que não precisa de mais nenhuma outra estatística para justificar a capacitação em sono. E quando eu falo capacitação, a gente pode começar do básico. É aquilo que a gente não aprendeu na graduação, né? É o básico que todo mundo precisa saber. Você não precisa fazer um curso de 360 horas. Você pode começar por um menor e depois você vai se aperfeiçoando. Então, a gente tem que colocar metas passíveis de execução e atingíveis primeiro. Se você se interessar, aí você procura uma coisa mais complexa e assim vai, né? A nossa formação ela é feita dessa forma. A gente vai aprender pro resto da vida, não tem limite, né, o conhecimento. Exatamente. A demanda realmente está muito grande, né? Porque as pessoas, inclusive, elas estão ouvindo mais nas mídias, seja a mídia social, seja a televisão. Eu me lembro que há pouco, já faz um tempinho, mas teve uma sequência de programas voltados ao sono. Teve um Globo Repórter que foram os 4 módulos do Globo Repórter falando de distúrbios do sono. Insônia, abordou a apneia, vocês lembram disso, né? Então, essa divulgação ela é muito importante para poder os pacientes se conscientizarem dos problemas que o sono, que é o grande maestro da vida, né, que tudo reflete durante o dia, mas o sono que conduziu se você vai conduzir bem o dia ou não, a produção hormonal, o humor, a sua energia, se você está adoecendo com muita facilidade, alguma coisa está errada, será que você está dormindo bem? Seu sistema imunológico está desarmado? Enfim, então tudo vai girar em torno do sono, né? E as pessoas agora estão dando um pouco mais de valor, apesar de ainda o sono servir de espaço para ser invadido. É como se fosse uma área sem dono. E aí eles invadem, né? A gente invade, estendendo uma atividade até mais tarde e levantando cedo da mesma maneira no outro dia, e aí você quer levantar com o mesmo gás, com a mesma energia, né? Ou você sai de um churrasco e tomou todas e quer dormir normal. Você vai ter dificuldade, teu sono vai ser atípico. Então, a gente tem que cuidar melhor, né?
desse bem maior que é o sono. Então, o sono durante da minha noite de hoje, ele começou a ser construído quando eu levantei pela manhã, né? Todas as atividades, os horários de alimentação, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, se eu tirei um tempo para dar um breakzinho na minha memória, nos pensamentos. Eu gosto muito de tirar uma siestazinha depois do almoço, isso para mim é essencial, e aqui em Bauru eu tenho esse privilégio de poder sair do consultório, chegar em casa em 15 minutos, eu almoço, em 15 minutos eu durmo e volto para o consultório, quer dizer, então eu valorizo muito isso, porque eu sei do benefício que eu vou ter, né, quando eu estou bem disposto, quando eu estou com bastante energia, vou conseguir passar para o paciente muito mais informações, né, e como o Caio disse, só que não dá para você atender todo mundo, não dá para você estender o atendimento até muito tarde, porque o desgaste de uma consulta de sono é enorme. Mentalmente, você chega no final do dia que você está um caco, porque realmente você se empenhou, cada situação demandou uma abordagem, né, uma integração, uma orientação. Às vezes você milita numa área cardiológica, outras psicológica, outras você tem que entrar até em questões sexuais, né, de libido, que também o sono interfere demais. Então você acaba trabalhando num contexto bastante amplo, e aí você tem que ter o tempo. A primeira consulta minha, o Caio também faz assim, eu levo 1h30, 2 horas na primeira consulta. É um tempo que vale demais a pena, né? Vale demais a pena. Eu não preciso, eu não quero, e eu não me preocupo se ele veio indicado de um outro colega, médico, não médico. Eu não posso chegar e falar, isso aí ele já sabe, né? Já vou entrar na condução do tratamento. O aparelho intraoral, eu tenho esses modelos aqui, então o seu caso fica... Não, eu vou olhar tudo de novo, todas as questões eu vou perguntar novamente, às vezes numa abordagem um pouco diferente do que foi perguntado, ou às vezes nem foi perguntado. Então eu não posso me esquivar de ter essa conversa bem interessante com o paciente, que isso vai criar uma ligação de segurança, de confiança, né? E aí o que eu pedir para ele vai fazer de uma forma mais adequada. Então o tratamento, ele deve ser realmente visto de uma forma bastante multidisciplinar, como nós falamos, e nós precisamos capacitar profissionais. A ideia do Instituto Ides Lamassoure de começar a entrar nessa toada aí é muito interessante, eu já estou há muitos anos nisso, e não dou conta. Onde a gente abre curso, tem gente, por quê? Porque as pessoas, os pacientes hoje chegam no consultório dos colegas, dos dentistas, com polissonografia. E a pessoa olha aquilo, você olhar um laudo, né, como você falou, olhar um laudo de polissonografia, você lê ali, porque ler e interpretar aquilo ali, de uma certa forma, é fácil. Agora, o conteúdo interno de uma polissonografia, que é riquíssimo, o profissional ainda não vai estar habituado, então ele precisa realmente se preparar, se qualificar, se capacitar, se atualizar, o termo que ele quiser usar, pode ser, porque, e é o que o Caio falou, ele deve começar preferencialmente com umas abordagens mais superficiais, o que é o sono, quais os principais distúrbios, o que eu posso analisar dentro do meu consultório, que eu possa ajudar o meu paciente inicialmente, porque você ainda não está com as ferramentas adequadas para tratar, e depois ele vai percebendo que existe realmente demanda, você vai começando a galgar para outra coisa. Bom, vamos fazer uma abordagem agora mais clínica, envolvendo também multidisciplinaridade, outras áreas médicas, vou participar de um congresso médico, né, para você começar a escutar os outros profissionais, o que eles têm a dizer, né? Então é muito legal, e depois que você começa a ganhar um pouco mais de confiança em você, você espelha e acaba espalhando essa confiança sem perceber, tá? Porque daí você começa a receber, às vezes, paciente, eu recebo de cardiologista, o cardiologista pede para eu indicar qual o exame que o paciente deve fazer, porque ele viu no mapa que o paciente não teve descenso pressórico. Então, ele, inteligentemente, ele sabe que aquele paciente tem grande chance de ter apneia obstrutiva do sono.
E aí ele pega e ele encaminha, porque não é a área de atuação dele. Ele me encaminha para eu decidir se eu vou pedir uma polissono tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4, e aí, lógico, depois ele vai voltar para aquele cardiologista para poder fazer um novo mapa, novo exame, avaliar se pode suprimir algum remédio de pressão, e assim a gente vai conduzindo de forma harmônica, juntamente com os profissionais envolvidos, né? A demanda é enorme e o profissional precisa entrar nessa área porque tem muita gente precisando. O Dr. Walter já se adiantou aí com a maneira com que eu queria fechar esse conteúdo, né? Era de falar da importância de cursos de capacitação, como disse ele, de capacitação, de atualização na área do sono, né? Que eu ia pedir, assim, queria que vocês falassem sobre essa importância, como vocês veem essa importância. O Dr. Walter já falou, né? E aí aproveitar, né, quando o Dr. Caio falar, que vocês, então, fizessem o convite, né, para quem está nos assistindo, para o nosso simpósio, que o Inflamação está aí já todo programado, né, e o que eu tenho a honra de tê-los como meus convidados, meus palestrantes. Então, eu gostaria de escutar, doutor Caio, sobre essa importância, né, como o doutor Walter falou, como você vê essa importância desses cursos. Eu acho fundamental, é uma área que tem muita oportunidade de trabalho. Eu acho que a gente, colocando pequenas pílulas na nossa prática clínica do conhecimento sobre o sono, a gente pode transformar a vida dos pacientes. É algo que eu percebo desde quando eu comecei a estudar o sono e a olhar esses pacientes com outras lentes. O simpósio, a programação tá muito interessante, né? Eu vou falar muito de fisiologia, como é que o sono funciona, vou falar muito de remédio. Todo mundo pergunta, né, sobre remédio para dormir, o que funciona, o que não funciona. Terapias não farmacológicas para insônia. Então, que são coisas que é aquilo, né? Todo mundo coloca um pouco a mão e aí o conhecimento fica bagunçado e a ideia é organizar esses conteúdos para que vocês tenham um norte aí no início do estudo do sono. Então, recomendo fortemente, convido a todos, porque vai ser uma experiência muito enriquecedora para todo mundo. Então, quando eu recebi o convite, né, foi por intermédio da nossa querida Dani Contarte, no primeiro momento eu já aceito, porque brilha os olhos em tentar incentivar um outro colega, que seja a começar a militar nessa área. Ele vai depois orientar uma outra pessoa, ele vai conseguir mostrar a importância para outros colegas e a rede vai crescendo. Então, de pronto, daí conversamos, né, Miriam? E gostei muito da ideia que a clínica de Islamação já utiliza há muitos anos, da medicina e odontologia integrativa, né? Que o sono, basicamente, o tratamento na análise do sono, ela vai por esse lado, integrar, interdisciplinar, né? Áreas que se complementam. E então o evento vai ser algo que eu estou bastante ansioso para falar e para ouvir os colegas também, e convido a todos porque vai ser um divisor de águas na carreira de muita gente, né? Assim como foi na minha, foi na do Caio, e todos que começam a trabalhar na área do sono. Eu recebo às vezes depois de colegas, um feedback de colega dizendo assim: então, agora eu já estou com 50% do tempo só em sono, e ainda eu faço orto, prótese, endo, tá, mas, eu estou diminuindo cada vez mais. E você acredita que melhorou a minha dor nas costas? Eu falei, eu acredito, porque eu fazia prótese, a minha área de formação é prótese. Protesista é um pedreiro da odontologia. Ele tem que se virar, preparar dente, levanta e nossa, ele chegava em casa todo estourado. Eu falei, caramba, Tô há 22 anos fazendo sono, nunca mais precisei de um massagista.
Olha. Então, quer dizer, além de tudo, ela é uma área que não te gera tanto problema físico, né? E é muito gratificante. Então, eu acredito que os colegas que tiverem oportunidade de assistir o evento vão perceber realmente a grandiosidade da área e querer começar também a beneficiar seus pacientes.